Queraná era a filha mais linda, a filha mais bela de Marangatu. E por ela ser assim tão linda, tão bela, tão formosa, ela era cobiçada por todos os homens de seu entorno. E ela também começou a ser cobiçada e na verdade foi capturada pela personificação ou representação do mal ou o espírito do mal, que se chamava Taú. E junto eles tiveram 7 filhos. E todos esses filhos foram amaldiçoados pela grande deusa Araçã. E todos eles, exceto um, nasceram como monstros horríveis. E os 7 são considerados figuras primárias na mitologia guarani. Aupelomitamba Tecomba Laporte, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós vamos conhecer a história do filho primogênito de Taú e Queraná. Eu tenho copiado essa história de várias fontes e copiei uma fonte mais curta possível, que não tem muita fantasia em torno desse mito, né? E coloquei aqui como a tradução e nós vamos ler a tradução dessa história. É muito longa essa história, mas eu resumi ela bastante. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês ainda não são inscritos, peço que se inscreva nesse canal. E bora lá ver essa história? Muito bem, já estamos aqui na nossa lousa digital e hoje nós vamos conhecer o filho primogênito de Taú e Queraná chamado Teju de Aguá. Teju quer dizer lagarto e de Aguá cachorro. Foi o nome que foi lhe dado. Lagarto cachorro. Vamos conhecer mais a história. O primogênito de Taú e Queraná. Ele foi o primeiro filho de Taú e Queraná. Taú, como eu já falei no início, ele é uma personificação ou espírito do mal, que se personificou em uma pessoa, se converteu em uma pessoa, né? E capturou a Queraná, que era filha de Marangatu, e com ela ele teve 7 filhos. E aqui fala que o primogênito, que é o Teju de Aguá, é um dos 7 monstros lendários na mitologia guarani. Como vocês viram aqui na lousa digital, nós temos a história em Guarani e a tradução ao lado, a tradução adaptada dessa história. Então nós vamos ver alguns pontos específicos dessa tradução e trazer um pouquinho mais de cultura que ronda esse mito, que é o mito do Teju de Aguá. Bom, vamos fazer então a leitura aqui em Guarani. Eu vou fazer ela um pouquinho mais rápida, depois eu vou voltar fazendo ela um pouco mais devagar. Assim vocês vão pegando um pouco da dinâmica da leitura, da dinâmica da fala e também a forma da pronúncia. Vamos lá? Teju de Aguá hae Taú Queraná membu upuque hae peteim mbatu isha haivaie tereiva rete Teju inhaká de Aguá hae ningo guereco pocô inhaká de Aguá pe ojoguava rete catu Teju guaçu chateririha pe oicova tuixaitegui icatu inva oiporu imbaretemba everá oje erreceu guereco haipogui pe omi itaquá aveio nhangareco ivaquerarehe. Bom, agora eu vou ler um pouquinho mais devagar. Teju de Aguá, hae Taú, Queraná membu, upuque, hae peteim mbatu isha haivaie tereiva. Bem, nessa parte aqui tem que ter, acho que uma vírgula, porque até aqui é uma frase. Então vamos lá de novo. Teju de Aguá, hae Taú, Queraná membu upuque, hae peteim mbatu isha haivaie tereiva rete Teju inhaká de Aguá hae ningo oguereco pocõe aká de Aguá pe ojoguava rete catu Teju guaçuixa teririha pe oicova tuixaitegui icatu inva oiporu imbarete baeverá icatu inva oiporu imbarete baeverá oje errece oguerecoha ipoguipe umi itaquá avei onhangareco ivaquerarehe. Muito bem, então nós vimos aqui a forma que eu fiz a leitura em Guarani. Agora eu vou ler aqui em português a adaptação que eu fiz para essa tradução. Reparem que Teju de Aguá, nome próprio, não muda. Pode ser em qualquer língua, ele nunca vai mudar. Então nós vimos que aqui Teju de Aguá, que quer dizer lagarto cachorro, se formos traduzir na tradução literal. E já vamos ver o porquê que ele é Teju de Aguá. É o primogênito de Taú e Queraná. Taú e Queraná. Então primogênito nós falamos
em Guarani Upukwe, que quer dizer o primeiro, o começo. E aqui nós temos Membu, por causa que Keraná está no final, como ele falou assim, Hae Tau Hakeraná Membu, quer dizer, é filho de Tau e Keraná. Ou seja, esse Membu, como é usado só para mulheres, né, a palavra Membu, vem acompanhado de Keraná. Se fosse, por exemplo, Hae Keraná Hataura, se fosse filho, né, de Keraná e Taú, eu teria que colocar a U na frente. Isso eu também vou explicar numa live. Isso aqui vai ser tema de live nosso, tá bom? Upukwe quer dizer, então, primogênito. Até que vem a primeira frase. É um animal muito grande, ou seja, um monstro, porque aqui fala Hae peteim mbatu isha haivaie tereiva. Hae peteim é um mbá, quer dizer animal, mbatu isha, grande, um animal grande e feio. Ivaie terei quer dizer muito feio, horrível, né? Então, a tradução eu coloquei assim, é um animal muito grande, aqui eu coloquei como monstro, e de um aspecto horrendo, horrível, horripilante, pode ser também. Ele tem um corpo de lagarto e cabeça de cachorro. Rete teju ha-inhaká de aguá. Rete vem de teté, que quer dizer corpo, então corpo lagarto, ou corpo de lagarto e cabeça de cachorro. Tá vendo que não se usa a palavra de aqui para unir? E aqui continua a tradução. Ele tem 7 cabeças semelhantes aos de cachorros. Ele tem 7 cabeças semelhantes aos de cachorro. Aqui fala assim, Ha-eningo o guereco pokoi akan de aguape ou de oguava. Se fôssemos traduzir literalmente aqui seria, ele tem 7 cabeças que parece cachorro, né? Que se assemelha aos de cachorro. O corpo é parecido a um lagarto enorme, pode ser o crocodilo, e anda rastejando. E aqui fala assim, quer dizer, o corpo dele é como um lagarto enorme que vive se arrastando, seria, né? A tradução literal, mas no caso aqui eu adaptei e coloquei, o corpo é parecido a um lagarto enorme, ou crocodilo, né, que seria um lagarto enorme, e anda rastejando. Por ser tão grande, não consegue se valer de sua força física. Aqui quer dizer o quê? Ele falou, se fôssemos traduzir na tradução literal, aqui está falando, por ele ser tão grande, ele não consegue usar em nada a sua força. Diz-se dele que tem em seu poder as cavernas, e é o absoluto guardião das frutas. Então aqui fala-se dele, né? Aqui fala assim, onde RC fala-se dele, eu disse dele, que tem debaixo de suas mãos, ou aqui fala assim, que tem seu poder, né? Nós falamos hipoguipe, quer dizer debaixo de suas mãos, o mi itaquá. Itaquá quer dizer buraco de pedras ou cavernas, né? AVI quer dizer também Onyangareko uvaquerarehe. Onyangareko quer dizer cuida, uvaquerarehe, das frutas. Então aqui nós temos a tradução completa, e vou ler novamente. Teju de Aguá é o primogênito de Taú e Keraná. É um animal muito grande e de um aspecto horrendo. Ele tem um corpo de lagarto e cabeça de cachorro. Ele tem 7 cabeças semelhantes aos de cachorros. O corpo é parecido a um lagarto enorme, e anda rastejando. Por ser tão grande, não consegue se valer de sua força física. Disse dele que tem em seu poder as cavernas e é o absoluto guardião das frutas. Vimos aqui essa história até um pouquinho horripilante, né? Na história mais profunda dela, ela é muito horripilante. Desse monstro que foi amaldiçoado pela deusa, pela grande deusa Araçu, que quer dizer a mãe do tempo. Fala-se ainda desse monstro que ele mora em cavernas, em lugares de água doce, e ele diz a lenda que ele se deitou sobre ouros, então ele tem a pele brilhante de ouro, e ele é guardião das pedras preciosas, né? Que os olhos dele não têm as pupilas, os olhos dele é um furo só, né?
e dentro desse furo aparece tipo lavas de fogo lá dentro desses olhos dele, de tão horripilante que ele é, né? E falam que as cabeças deles não têm assim uma concordância, cada um quer andar para o lado para o outro, e por isso ele não consegue se valer de sua força física. Olha que história interessante, né? E fala que ele cuida das frutas porque ele se alimenta somente de frutas e de mel, mas não mexe no calcanhar dele, porque ele pode hipnotizar alguém, se mexer com as frutas dele e levá-lo para a caverna para assim se alimentar dessa pessoa também. Mas somente se mexer com ele. Ele é um animal inofensivo por ser tão grande, segundo a mitologia, né? Então eu creio que eu trouxe um pouco, eu vou trazer essa história um pouco mais abrangente, a gente vai fazer uma live sobre isso para ver. Eu vi que alguns estudos questionam que não existe muito dessa história, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, eu achei essa história falando que acharam esse Tedil de Aguá ali pelo Rio Grande do Sul, e tem uma outra história que falam que acharam lá no Paraguai, num cerro que tem lá, cerro, quer dizer, numa montanha, numa caverna que tem lá. Então são histórias um pouco coerentes. Alguns falam que tem cabeça de lobos e outros falam que tem cabeça de cachorro. Existe ainda uma outra história que fala que tem uma cabeça só, mas o que se sustenta em todas as histórias que eu achei, que tem 7 cabeças e que são cabeças de cachorro. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa história, Nhané Guarani, Meapeninho Munguetá, e espero vocês no próximo vídeo.